O Lula fez agora uma viagem à China, à Rússia, depois foi para a China. E aí, infelizmente, o provincianismo da nossa mídia comercial faz com que ela ignore o papel que o nosso presidente do Brasil está tendo no mundo hoje. Ah, se fosse Fernando Henrique Cardoso, nossa, aí ia ser só as frases do príncipe da sociologia, né? Mas como é o Lula, o operário, aí eles só querem saber de intriga. Só querem saber de intriga. E, infelizmente, tem gente, pelo visto, dentro do próprio governo, ajudando a mídia comercial a fazer intrigas. Eu acho muito triste que jornalistas mulheres participem disso, tá? Acho triste mesmo. Ah, se fosse uma primeira-dama de outro país, não seria tratada como a Janja é. E a verdade é que se fosse uma primeira-dama de daqui mesmo e que não fosse mulher do Lula, não seria tratada como a Janja é tratada. Não seria. Até a Michele Bolsonaro eles trataram melhor. Eu me lembro quando a Michele fez aquela coisa patética, ridícula, ridícula, vou criticar mesmo, ridícula, de quando como é que fala? Terrivelmente evangélico André Mendonça foi escolhido ministro do Supremo, que ela ficou falando em línguas. Isso é uma palhaçada, né? Essa história de falar em línguas é coisa de enganar trouxa. É coisa de enganar trouxa porque os evangélicos sérios, os próprios evangélicos, dizem que é coisa para enganar trouxa. Não sou só eu que estou dizendo, não. E aí a Folha, eu me lembro na época, escalou uma jornalista que se diz especializada em religião protestante para defender a Michele, que estava sendo alvo de preconceito da esquerda, né? Cristofobia da esquerda, porque criticou a palhaçada, aquela pataquada que a Michele fez, aquela encenação dela falando em línguas estranhas. Isso é encenação. Isso é para enganar pessoas ingênuas que estão a fim de dar dinheiro nos cultos, né? Vocês viram lá aquele pregador, aquele adolescente, pastor que fica lá, The King, não sei, The Power, não sei das quantas, para enganar pessoas. Enfim, né? Até a Michele Bolsonaro foi melhor tratada do que as mulheres do Lula. Não só a Janja, não. A dona Marisa também foi maltratada, né? Porque eles parecem que eles gostam de mulher. A primeira-dama tem que ser bela, recatada e do lar, igual a do Temer, né? E mesmo que ela seja inteligente, como a dona Ruth, querem calada. Calada. Mulher primeira-dama não pode falar. É proibido falar. E eu acho lamentável que mulheres jornalistas participem disso. Tá? Acho lamentável. Machismo, o mesmo machismo que algumas mulheres jornalistas também fizeram quando a Dilma era presidenta da República. Porque, para elas, lugar de mulher é bela, recatada e do lar, gente. Infelizmente é isso que essa galera quer. Colocar a mulher, não pode, presidenta não pode. Bota ela lá, bela, recatada e do lar, e está no lugar certo. Mulher, jornalista participando disso, eu lembro quando falaram que o lugar da primeira-dama é dormir com o presidente, né? Na alcova, ela pode comentar, mas não. Quer dizer, querem a Janja muda. Querem a Janja muda. Só que a Janja tem personalidade, ela não quer ficar muda, ela quer falar. Aí vieram com essa fofoca, né? Parece que foi o Elmar do União Brasil, aí outros dizem que foi o Rui Costa. Não importa. Não importa é alguém fazer disso notícia. Lamentável. Isso virar notícia, né? Coloca aí, Gui, a matéria, por favor, que o Ivan fez, falando da fofoqueiro de Pequim que invasou a reunião que gerou boato sobre climão entre Janja e Xi Jinping. Lula negou qualquer tipo de constrangimento após fala de Janja sobre o TikTok em jantar reservado com o presidente chinês. Né? Então, são as pessoas que, para começo de conversa, então, não tem coerência, né? Porque todo mundo sabe que as redes sociais, o TikTok, dissemina desinformação, né? Influencia
de maneira perversa os adolescentes. E foi só o que a Janja falou do perigo das redes sociais para as crianças e adolescentes, né? Esses jornalistas que ficaram atacando a Janja por causa disso, quantas vezes eles não falaram que as redes sociais são prejudiciais para as crianças e adolescentes? A Janja não pode falar? Por que não pode falar para o Xi Jinping? O TikTok é uma empresa privada. É uma empresa privada. Né? Quer dizer que se a primeira-dama dos Estados Unidos chegar aqui e falar para o Lula que, sei lá, uma loja brasileira que faz coisas ruins, fazer uma crítica a uma loja brasileira, não pode? Não pode? O que o governo brasileiro tem a ver com isso? O que o governo chinês tem a ver com isso? A Janja apenas comentou que é um perigo para crianças e adolescentes. Não só o TikTok, como o Instagram, como o Facebook, como o X. Né? As redes sociais sem controle são um perigo. E aí veio essa pessoa lá da comitiva do Lula fazer fofoca no ouvido de jornalista e publicaram isso. Estão fazendo disso um alvoroço, uma questão de Estado. Que vergonha, viu? E que mico, porque ainda botaram um rapaz para perguntar isso. O Lula lá dando entrevista em Pequim para jornalistas importantes do mundo todo. E aí botaram o rapaz para pagar esse mico de perguntar para o Lula sobre essa fofoca. Fofoca! Isso é fofoca, tá? Não é jornalismo, não. É fofoca. Me desculpem aí os colegas envolvidos, mas é fofoca. E aí o Lula respondeu defendendo a Janja. Né? Diz que não teve constrangimento nenhum. Como não deve ter tido? Né? Isso é maldade, isso é um jornalismo venal, venenoso, horroroso, de fofoca, interessado apenas em atingir outra mulher, tá? O machismo está na nossa sociedade, inclusive entre as mulheres. Coloca aí, por favor, Gui. Comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma,
já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? Né, gente? Qual que é o problema da Janja falar numa reunião, né? O que teriam feito com a Eleanor Roosevelt, aquela primeira-dama dos Estados Unidos, que dava coletiva, dava entrevista coletiva. Ainda vou escrever sobre isso no meu site. Ela dava entrevista coletiva dentro da Casa Branca e teriam linchado ela. As próprias mulheres jornalistas. Sabe o que aconteceu lá? Quando a Eleanor Roosevelt passou a convocar coletivas dentro do Palácio do Planalto, da Casa Branca, dentro da Casa Branca, as empresas de comunicação contrataram mais jornalistas mulheres para que elas participassem da entrevista. Sabe o que é o grande problema da mídia comercial brasileira? Em resumo, provincianismo. É uma mídia chinfrim, infelizmente, né? Infelizmente, uma mídia chinfrim. Não consegue ver a grandeza do Lula. O Lula fez, nessa mesma coletiva, falas importantíssimas para a geopolítica mundial. Esse pessoal não tá à altura do Lula, né? A nossa mídia não está à altura do Lula. Né? O Lula voltou a falar sobre Israel, sobre o genocídio de Israel lá na Palestina, tá? E falou sobre a importância de ter uma mudança, né? Um novo rearranjo na geopolítica mundial, nos órgãos, na ONU, né? Eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Coloca aí, Gui. Primeiro, eu acredito piamente num rearranjo na geopolítica internacional. A gente já não pode mais continuar, sabe, subordinada a uma organização que veio a partir de 1945, num mundo político totalmente mudado. Vamos pegar uma coisa simples. Em 1947, 48, a ONU teve força para criar o Estado de Israel. Hoje a ONU não tem força para criar o Estado palestino. Alguma coisa mudou. Houve um enfraquecimento das Nações Unidas nas suas decisões. Então, uma das coisas que nós temos que mudar na geopolítica é colocar dentro do Conselho de Segurança o mundo atual. A geopolítica atual. Qual é a explicação do Brasil não estar no Conselho de Segurança, da Índia não está, da Alemanha não está, do Japão não está, sabe, da África do Sul não está, da Nigéria não está, do Egito não está? Qual é a explicação? Nenhuma. E se não tiver a ONU com força, a questão climática vai ser tratada de forma secundária. Porque não adianta a gente tomar decisão nas COPs se depois você não tem uma instância de governança mundial que obriga a execução. Porque isso vai cansando. Você toma decisão, não acontece nada. Você toma decisão, não acontece nada. Você toma decisão, não acontece nada. Chega um dia que você desanima. Chega um dia que você não quer mais fazer nada. É por isso que as guerras são tomadas decisões unilaterais. Foi assim da Rússia com a Ucrânia, foi assim dos Estados Unidos com o Iraque, foi assim da Inglaterra e da França com a Líbia. Todo mundo participa do Conselho de Segurança, mas ninguém discutiu. Cada um toma a sua decisão, vai lá. Não é possível. O que está acontecendo, sabe, em Gaza, é uma coisa extremamente grave para a humanidade. É muito grave. E a ONU não toma nenhuma decisão. Eu acho importante que o Trump viaje ao Oriente Médio para ele ver o que está acontecendo. Porque não é uma guerra normal, que eu já sou contra, entre dois exércitos. É uma guerra entre um exército totalmente sofisticado e mulheres e crianças. É isso que, no fundo, é o resultado. Então, eu acho que essa geopolítica tem que mudar e o Brasil faz parte de um grupo de países que estamos brigando para mudar. É preciso mudar a bem da humanidade.
a bem do nosso futuro. A segunda coisa é que a Carta de Pequim é um alento muito grande de que você tem um país com a potência econômica da China pensando em contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres da América Latina e da África. Ao invés das pessoas ficarem preocupadas com a China, deveria todo mundo utilizar a mesma forma. Há quanto tempo que não há investimento americano na América Central e na América Latina? Há quanto tempo não há investimento da União Europeia, sabe, na América Latina? Há quanto tempo não há investimento na África? Então eu acho que os países ricos deveriam pensar, sabe, em seguir a decisão da China de tentar fazer mais investimento. Porque só tem um jeito dos países deixar de ser pobre, é o crescimento econômico. E só tem um jeito de crescer economicamente, é você ter investimento. É você ter investimento em infraestrutura, você ter investimento em tecnologia, em educação. Senão não vai acontecer nada. Eu fico imaginando o que nós queremos para o fim do século XXI. Quando chegar o ano, sabe, 2200, como é que a gente vai estar? Eu me preocupo com isso porque eu tenho percebido que o mundo está pior. Se você pegar do ponto de vista da renda, a grande maioria do povo empobreceu. Inclusive nos países do famoso estado de bem-estar social. Então eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão e saber o que a gente quer do mundo. Hoje você tem menos empresário com muito mais dinheiro do que você tinha há 50 anos atrás. A concentração de riqueza é maior, e muito maior. A decisão política está ficando muito fragmentada. É cada um por si, Deus por todos. Quando a ONU foi criada para a gente tentar tomar decisões, sabe, com uma espécie de coesão, muitas coisas por consenso. E, lamentavelmente, isso não está acontecendo. Por isso, eu acho que a Carta de Pequim é um alento para os países da América Latina, da América Central, sobretudo os países mais pobres. Eu sinceramente, quando eu falei que, com toda a divergência que eu possa ter com o Trump, ou ele possa ter comigo, eu acho que a decisão dele sobre a guerra foi importante. Foi importante, porque você tinha o nosso amigo Biden falando em guerra todo dia, falando em destruir a Rússia todo dia. O Trump vem e fala, não, eu preciso fazer paz, eu preciso parar com essa guerra. Eu achei ótimo. E eu espero que ele possa dar uma contribuição para terminar o genocídio. A palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Aquilo não é uma guerra. Aquilo é um genocídio. Então, a única coisa que eu quero é o seguinte, é que a ONU possa tomar uma decisão. E se o Trump contribuir para isso, agora, se ele quiser fazer daquilo um resort, não dá certo. Ali nós temos que saber que ali é um pedaço do mundo onde moram homens e mulheres que precisam ser respeitados tanto quanto eu quero ser respeitado. E eu não estou falando como dizem alguns fascistas, de judeus e palestinos. Estou falando do exército de Israel contra o povo palestino. É importante registrar, porque tem muita maledicência em algumas pessoas. Assim, é triste, né, ver que a mídia comercial virou um grande fofocalizando. É um grande fofocalizando, né? As palavras do Lula, né? Essa mudança no mundo, essa nova geopolítica, nada disso importa. O que importa é fazer intriga contra a mulher do Lula. Era assim na época da Marisa também. Não pensem que eu cobri na época. Era a mesma coisa. A Marisa era ridicularizada por fazer festa de São João na Granja do Torto. Ridicularizada. Tá? Que tinha preconceito contra nordestinos junto, né? E preconceito contra gente simples. A porofobia, como diz o padre Júlio. Né? Porque ela pedia para levar um pratinho. Que coisa mais cafona, que coisa brega. Olha, tá triste viver no nosso país com uma mídia dessa, viu? Tá triste. E que, repito,
Muito triste ver jornalistas, mulheres participando disso. Triste demais.